Hoje é o 21º dia de guerra. Rússia e Ucrânia conseguem avançar para o desenvolvimento de um possível plano de cessar fogo, mas os ataques ainda não pararam. O governo da Ucrânia acusa a Rússia de disparar foguetes contra o comboio de alguns refugiados em Mariupol, uma cidade no interior da Ucrânia. Os Estados Unidos e também outros membros da OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, disseram que continuarão ajudando a Ucrânia a justamente combater essa invasão russa, enquanto também adaptam a própria segurança da aliança à nova realidade desencadeada pela própria guerra. Os representantes da Rússia e também da Ucrânia fizeram progressos absolutamente significativos para chegar a um acordo de paz. O acordo envolve o cessar-fogo e a retirada russa de território ucraniano, desde que o país declare neutralidade e aceite limitar suas forças armadas. O progresso foi relatado por 3 pessoas que estão envolvidas nas negociações. A Ucrânia precisará renunciar, inclusive, qualquer ambição de entrar na OTAN, além de prometer não receber armas ou armamentos estrangeiros em troca de proteção. Em um comunicado publicado pelo gabinete do presidente Volodymyr Zelensky, o presidente ucraniano, o negociador da Ucrânia, Mikhailo Podilyak, informou que a Ucrânia não vai adotar um status de neutralidade baseado no modelo austríaco ou no modelo sueco. Em pronunciamento feito por vídeo, em que se dirigiu ao Congresso dos Estados Unidos, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, pediu que os americanos se lembrem dos atentados de 11 de setembro de 2001, quando pensarem justamente nos ataques que estão sendo promovidos pela Rússia ao seu próprio país. A guerra da Ucrânia é, inclusive, o tema da enquete de hoje, aberta agora no portal da Jovem Pan News, para que você vá lá, vote, participe. A pergunta é a seguinte: você acha que Rússia e Ucrânia conseguem avançar para um cessar-fogo? Esse acordo, ele vai acontecer, sim ou não? A gente conta muito com a sua participação, jovempan.com.br. E hoje, especialmente, a gente está buscando sempre trazer figuras que possam agregar ao nosso debate aqui, figuras que tenham justamente esse impacto e esse conhecimento da geopolítica internacional. Nós vamos contar com a participação do professor de fraude e financiamento em terrorismo, especialista em segurança internacional, mais conhecido como professor Ricardo Genari. Professor, boa tarde. Ele já está quase, produção. A produção me avisa aqui que o Ricardo Genari, o professor que eu mencionei, daqui a pouquinho vai estar ao vivo. Eu queria pedir, então, para a nossa produção colocar o nosso time na tela para a gente começar a nossa conversa por aqui. Vejo Constantino Serrão, Marco Piperno, ótima tarde a vocês. Nós temos um cenário que é o seguinte: quem abrir hoje qualquer portal de notícias vai se deparar com 2 notícias. Uma é essa possibilidade de cessar fogo por parte aí de Rússia, Ucrânia e Estados Unidos. De um outro lado, o presidente americano Joe Biden está chamando o Putin de criminoso de guerra. O Constantino, dá para acreditar mesmo que o negócio pode vir a acabar? Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos. Eu adoraria acreditar que sim, né? A esperança não pode nos abandonar. Mas eu sou muito cético, né? Inclusive, não foi só o presidente Joe Biden, não. Foi um Senado dividido, né? Metade a metade, que unânime praticamente, né? Todos concordaram que o Putin tem cometido crimes de guerra. O problema disso é que os Estados Unidos sobem a retórica contra o Putin e de apoio à Ucrânia, mas na prática não entregam aquilo que o Zelensky está pedindo, né? Hoje ele fez um apelo, né? Mencionou o discurso do Martin Luther King, eu tenho um sonho, né? Ele disse, eu tenho um pedido, mencionou Pearl Harbor, mencionou as situações delicadas, o 11 de setembro nos Estados Unidos, para demandar uma zona livre de voo e os caças, né? Que a Ucrânia vem pedindo há muito tempo. Quer dizer, qual é a lógica de enviar material antiaéreo, mas não permitir que a Ucrânia possa se defender e atacar para se defender melhor no seu território? Então, existe essa preocupação toda de não milindrar o Kremlin, não parecer que está provocando para cair numa terceira guerra mundial, mas o Putin percebe essa fragilidade. Hoje eu li uma coluna no Wall Street Journal de alguém que foi embaixador dos Estados Unidos na ONU e participou do governo Reagan para conseguir enfraquecer a União Soviética durante a guerra do Afeganistão. E a estratégia ali era essa:
era realmente ameaça crível de que ia aguentar muito tempo aquilo, os Estados Unidos, e a União Soviética não iria aguentar. E deu certo. Hoje, ele acha que está faltando ao governo Biden e ao Ocidente uma ameaça mais crível de que vai peitar a Rússia, custe o que custar. Quando o Putin menciona a palavra atômica, né, ogiva, nuclear, qualquer coisa assim, a turma democrata toda sai correndo para as colinas. Então, é preciso entender que o Putin também tem muito a perder numa intensificação dessa guerra. Se ele sentir que o outro lado não está fraquejando, não está piscando, é que nem aqueles desafios de antigamente de carro. Você vai acelerando, você não pode sair da estrada. Se o Biden sinalizar já de antemão que não vai até lá, o Putin percebe isso. Então, por conta dessas questões todas, eu acho que está muito distante um acordo, infelizmente. Bom, nós já temos aqui conectado o professor Ricardo Genari, ele que é professor de fraude e financiamento em terrorismo e especialista também em segurança internacional. Professor, muito obrigado por ter atendido o nosso convite aqui de participar do 3 em 1 de hoje. É uma honra tê-lo junto conosco e eu vou estender justamente essa mesma pergunta que eu fiz ao Constantino também ao senhor, buscando uma análise técnica disso. Porque veio hoje essa notícia de um possível acordo, que a coisa inclusive já estaria pronta, já haveria até um protocolo redigido, e aí vem uma fala muito forte do presidente americano Joe Biden. Em que pé que está isso e, com o conhecimento do senhor, dá para a gente acreditar num acordo de paz? Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos. Bom, eu vejo que existe uma possibilidade de um acordo. Por quê? Os dois estão perdendo, os dois lados estão perdendo, tanto a Rússia como a Ucrânia. Então, eu vejo que os dois presidentes buscam um acordo, porque na situação que está, o Putin também já está ficando fragilizado perante até seu próprio Estado, a sua população. E na Ucrânia é o contrário. O presidente Zelensky aguardava uma posição mais enérgica do Ocidente e isso não está acontecendo. Então, quer dizer, vai você sozinho, eu te dou as condições, você vai sozinho. Então, é exatamente o que está acontecendo. E essas colocações que vem colocando para o acordo, eu acho que pelo menos 2 dos 14 ou 15 cláusulas que estão sendo colocadas, acho que 2 ou 3, eu acho que bastaria pelo menos para o cessar-fogo, como a neutralidade e a limitação das Forças Armadas da Ucrânia. Então, eu vejo que pode ser que haja um começo aí no fim do túnel aí de um cessar-fogo e de um acordo entre as duas nações. Me permita, só em busca justamente de um esclarecimento para a nossa audiência, essa neutralidade que o senhor cita, que é um pedido inclusive russo, ela se basearia em quê? Então, essa neutralidade seria de não entrar no sistema OTAN. Então, quer dizer, a preocupação da Rússia não é de hoje. Essa preocupação ela vem já de 2008, com a questão da Geórgia, 2014 com a Crimeia. Por quê? Principalmente o presidente Trump, ele auxiliou bastante a Ucrânia em seu governo, né? Mandando material bélico, mandando especialistas militares para o treinamento. Isso, no meu ver, afugentou, deixou a Rússia em uma situação meio delicada, né? E a Rússia começou a perceber que a OTAN estava entrando em território russo já. Então, quer dizer, essa é uma preocupação que eles têm. Essa questão que a Rússia hoje ele pede a separação, né? A independência, vamos dizer, de Donetsk e Lugansk, eu acho que é um primeiro passo de talvez se dividir essa região. Talvez. O lado leste ficar com a Rússia e o lado oeste ficar com o Ocidente. Agora, pelas palavras do presidente Zelensky, a gente já não percebe, a gente já vê que ele, tanto ele como alguns ministros já falam que eles não vão aceitar a posição da Rússia, nesse sentido, de neutralidade. Porém, eu acho que eles estão ficando já acuados, os dois presidentes, porque a população está morrendo, a população está passando já necessidades, ambos os lados. E isso não é bom para um lado nem para o outro. Então, eu acredito que não agora, mas
pouquinho mais na frente. Eu acho que estão jogando muita gasolina nas negociações, e isso é péssimo, né? Então, eu acho que a gente precisa agora desarmar um pouquinho e entrar mais para a diplomacia. Perfeitamente. Serrão, o Putin do outro lado, nós citamos inclusive aqui uma fala do presidente americano Joe Biden, o Putin afirmou hoje que a Rússia vai sim conquistar todos os seus objetivos militares que estão colocados. Conta pra gente a sua opinião. Saudações, meus amigos e amados haters. O Putin está definitivamente certo de que ele vence esse conflito atingindo o que ele queria fazer. Quais são os dois principais objetivos dele? 1, garantir que a Ucrânia não entre para a OTAN. E 2, ocupar a faixa de fronteira que garanta mais segurança militar para a Rússia. Essencialmente, é essa a vontade dele. Agora, o que aconteceu? Aconteceu nesse conflito, nessa ação militar especial, que parece que ele exagerou na dose. Ele fez uma ocupação mais ampla da Ucrânia do que parecia ser a intenção inicial, quando ele só queria que tivesse ali 2 áreas, 2 estados separatistas que se filiassem à Federação Russa. Então, a coisa fugiu do controle dele, com certeza. Ele agora é alvo de ataques internacionais como não era esperado. Enfrenta também uma oposição interna que era esperado por qualquer um que acontecesse. Seria natural que isso acontecesse, mas talvez ele tenha subestimado seus inimigos internos. E agora ele tem que resolver essa questão com muita rapidez. O problema dessa história toda é que não tem santo nessa operação. Vamos lembrar aqui, chamar o VAR, 2014, a Ucrânia tinha um presidente que foi eleito lá democraticamente e Estados Unidos e a União Europeia financiaram uma campanha violenta para derrubar o cara, derrubaram o cara. Isso em 2014. A Rússia sentiu que algo ficaria estranho por ali, invadiu a Crimeia. Logo depois, esse mesmo movimento popular, né, que tirou um presidente lá sobre desculpa de que ele era corrupto, né, colocou no poder o Zelensky, o comediante Zelensky, que está aí agora sendo alvo do ataque russo e que está aproveitando a situação para fazer um movimento nacionalista forte em favor dele próprio, para o que restar da Ucrânia ele não ser derrubado do poder, como é fácil daquela região, ao que parece, derrubar qualquer um do poder. Então vamos lá, 2014, quem começou a confusão foi o lado ocidental, Estados Unidos e União Europeia, inclusive com um compromisso quase firmado de que a Ucrânia entraria para a OTAN. Putin não gostou disso e agora, quando ele teve condições, montou uma operação militar especial e invadiu a Ucrânia de maneira covarde, e é esse conflito que estamos vendo agora. Sim. Não tem bonzinho nessa história. Perfeito. Marco, eu quero o seu destaque. Boa tarde a todos, Paulo, audiência da Jovem Pan, amigos da bancada, professor. Eu achei interessante a sua provocação, Paulo, em se tratando aí da situação da guerra na Ucrânia, e eu gostaria de destacar um ponto. Eu li uma reportagem esses dias falando sobre a participação em conselhos de administração de empresas russas, grandes empresas russas, de vários políticos pertencentes aí a países da União Europeia. Inclusive o ex-chanceler da Alemanha está ingressando no conselho de uma estatal russa, de uma empresa russa, que por sua vez tem aí vínculos com o Estado, com a Federação Russa. E até queria transformar essa questão numa pergunta para o professor no seguinte sentido. Você tem a Alemanha dependente do ponto de vista energético do gás russo. A Alemanha abriu mão de uma série de questões relacionadas à energia nuclear. Ela desativou várias plantas em prol de um discurso ambientalmente incorreto, porque existe também muita demagogia em torno da questão relacionada aí à exploração da energia nuclear. Ao mesmo tempo, você percebe, se eu fizer uma correlação direta aqui, professor, me corrija se eu estiver errado, quando você dá dinheiro para um país que tem um ditador, que tem um autocrata, que não tem transparência, que você tem eleições que não são totalmente confiáveis, e esse país, agora que está invadindo a Ucrânia, ele está usando recursos, ou durante muito tempo ele amealhou recursos que agora ele está usando
na guerra, que ele está usando no conflito. Então, não seria o caso de os países começarem a compreender a relevância de não só a cadeia produtiva que fica, por exemplo, na China, ou você terceirizar questões que deveriam ser exploradas internamente no seu país, mas não seria um debate razoável sobre soberania e algum tipo de consequencialismo dessas ações, porque isso não é que ninguém sabia. A gente já repercutiu aqui, Trump já falava disso há 3, 4 anos, quando ele estava como presidente dos Estados Unidos. Então, o debate público não deveria amadurecer em cima disso também, porque existe uma relação muito próxima do político depois que ele se aposenta, independentemente do país, se é vinculado à China, se é vinculado à Rússia, ele coloca no bolso um dinheiro gigantesco participando de conselho de administração dessas empresas chinesas e russas. Muito boa a sua análise. O que eu vejo é o seguinte, até antes da guerra, a gente não via falar... A gente sempre, todos nós sabemos de onde vem esse dinheiro russo e para onde vai. Então, quer dizer, vamos lá, agora que nós estamos na guerra, eu me recordo que uma semana atrás o presidente Biden ele fala o seguinte, né? Vamos restringir o comércio, os embargos econômicos, né? E falou uma palavra interessante, diamante, né? Não vamos mais comprar produtos, os diamantes da Rússia. Bom, onde que é a bolsa de diamantes no mundo? É em Londres, né? E agora você não vê mais falar nisso, porque é como você mesmo disse, os interesses econômicos, eles são muito grandes. Você vê, nós estamos numa guerra, a gente não sabe se está no meio, se está no fim, mas já começa uma discussão da reconstrução da Ucrânia. Grandes empresas, inclusive empresas brasileiras, já estão chegando a esse patamar. O dinheiro, ele é mundial, ele não é... você tem as moedas, mas o dinheiro é mundial. Então, quer dizer, hoje nós temos aí no mercado aí mais de 6 trilhões de dólares e todo mundo precisa usar esse dinheiro. O que a gente está vendo com essa guerra é mais uma concentração de renda, menos gente ficando ricas, né? Ficando com grande volume são esses que vão patrocinar essa reconstrução, não sei o que virá lá na frente, mas isso é uma questão interessante, porque o governo, por exemplo, você pega o governo americano, ele já está falando em fazer doações, não, fazer empréstimos. A gente pode ter a Segunda Guerra Mundial, como foi o Plano Marshall e outros planos. Então, a Inglaterra já fala em fazer empréstimo à Ucrânia. Então, a gente vê que é aquela história de sempre, né? Vamos criar uma guerra, porque a guerra é necessária para que a gente atinja os objetivos econômicos. E é o que a gente está vendo, infelizmente. A gente está vendo essa guerra... É uma guerra militar, pessoas estão morrendo, mas eu tenho certeza que um objetivo principal de grandes nações, grandes conglomerados, é justamente a econômica. Perfeito. Piperno, você tem pergunta para o professor Ricardo? Tenho sim, professor, uma pergunta e também uma observação, né? Ontem, aliás, o ex-secretário de Defesa dos Estados Unidos, Robert Garner, acabou publicando um artigo no Washington Post. Ele fala que, de fato, a Europa... ela volta aí depois de quase 30 anos de férias, né? E claro que ele fazia uma alusão à Guerra dos Balcãs, que aliás só foi resolvida quando o presidente Bill Clinton acabou entrando, topando a parada. E a gente vê, professor, uma movimentação até relativamente parecida com a tradição, aliás, dos Estados Unidos de demorarem um pouco a entrar nesses grandes conflitos. Foi assim na Primeira, Segunda Guerras Mundiais, foi assim também nessa citada Guerra dos Balcãs. Ou seja, primeiro eu observo, depois eu entro com dinheiro. Aliás, ontem anunciaram uma ajuda de 200 milhões de dólares, hoje mais 800. Ou seja, $1 bilhão em 2 dias, é bastante dinheiro, e depois o passo seguinte seria realmente entrar no conflito mais diretamente, e a gente não sabe se isso vai se repetir agora, mas pelo menos esses caminhos acabam sendo repetidos. E aí, professor, eu pensei em algumas coisas. Por exemplo,
O senhor citou aí a questão da indústria militar, eu acho extremamente pertinente, porque é óbvio que mesmo em tempos de paz, nesse pós-guerra da Ucrânia, com os aumentos de gastos militares já anunciados pelos países da Europa, vai ser de fato uma festa para a indústria militar. O senhor falou também da reconstrução da Ucrânia, claro que já tem muita gente com os olhos brilhando. A Rússia, em algum momento, ela vai deixar de ser páreo internacional e isso também vai acabar gerando um outro tipo de envolvimento comercial. E deixa eu ver, professor, eu me lembrei agora da África do Sul, o senhor falou em diamantes. Nos tempos lá do Apartheid, o Ocidente não estava nem aí para a questão exatamente do sofrimento das pessoas enfim, das pessoas negras da África. Né? A questão, o argumento era, bom, existe o Apartheid, mas mesmo assim a África do Sul é o país mais desenvolvido da África, então a gente não pode mexer na economia. Então, professor, até que ponto o senhor acha que a economia vai ser o fator, vai ser o grande vetor do realinhamento de forças nesse pós-guerra? Interessante a questão, porque vamos voltar até 11 de setembro. E 11 de setembro, o governo americano, quando teve o ataque de 11 de setembro, o governo americano disponibilizou de imediato para o contra-ataque, vamos dizer assim, né? mais, se não me engano, 100 milhões de dólares, né? Que é um recurso que o governo americano tem, né? Para um conflito. Então, é o início de um conflito. Então, se começou assim, qual foi a indústria que mais faturou a partir do dia... Eu vou falar uma coisa, a partir do dia 8 de setembro, a indústria bélica. Então... essa guerra, você pode ter, eu tenho certeza disso, que essa guerra, ela foi planejada e algumas pessoas, principalmente da área financeira, que transita com dinheiro, com riqueza, sabiam disso. Então, você faz todo um alinhamento militar com um alinhamento econômico. Então, você começa a pensar num gerenciamento de crise, numa análise de risco. O que você tem oportunidade, você tem ameaça e tem oportunidade. Exatamente é o que está acontecendo. A gente tem essa ameaça, já não é uma ameaça mais, é uma ação, e você tem a oportunidade. O mercado, ele trabalha assim. Então, a gente está vendo que o mercado, a gente fala, mas o Putin de um lado, o Zelensky do outro, os aliados do outro, os americanos, tal, mas todo mundo está vendo isso como oportunidade. As pessoas estão morrendo, infelizmente estão. Quem sempre sofre é a população. Agora, como você me perguntou da economia, com certeza, como eu falei, tem muito dinheiro no mundo e tem poucos lugares para se colocar esse dinheiro. E uma das coisas que na história da humanidade você provoca uma guerra, né? Onde você tem 100% de emprego. A guerra, né? Tá certo que é uma guerra localizada, mas você alimenta toda uma estrutura, toda uma infraestrutura, não só de reconstrução, mas de mão de obra, e aí você leva, vamos dizer, todos os recursos para lá. Então, o que está acontecendo é exatamente isso, no meu ponto de vista. A gente está vendo esse combate, essa guerra. Eu já vejo lá no final do túnel uma luz, justamente, principalmente pelo fator econômico, porque já está prejudicando não só a Rússia, não só a Ucrânia, mas o mundo. Então, quer dizer, que estava falando, nós vamos censurar, nós vamos fazer um boicote à China, se a China... Você imagina o que seria se os Estados Unidos realmente boicotasse a China economicamente. Então, seria um desastre mundial na área econômica. Então, por isso que eu vejo que as ações que estão sendo tomadas agora são ações no sentido de se resolver essa questão para que a economia não sofra tanto, um desgaste tão grande que poderá vir pela frente.
Perfeito. Eu vi que o Serrão me pediu a palavra e o Constantino também. Por favor, Serrão. Professor Ricardo Genari, a guerra é uma desgraça que promove e viabiliza o pleno emprego de fatores econômicos. A indústria bélica está lucrando horrores com essa situação, como você bem frisou. Agora, como você vê uma ameaça concreta, bem plausível de acontecer, que é uma corrida armamentista muito forte por parte da Alemanha, já que a OTAN nesse conflito não deu conta de proteger seus Estados-membros, então seus Estados-membros vão se virar por si. E a Alemanha é quem tem mais capacidade para isso. Como é que você vê esse risco ou essa possibilidade aí de uma corrida armamentista acelerada pelos alemães? É bem colocado, porque assim, eu vejo como uma oportunidade. É exatamente o que você falou. Eu acho que após esse conflito, os países, principalmente da União Europeia, eles vão começar a se... tentar entender, não, mas eles vão começar a buscar novas soluções. E uma das soluções é o armamento. E é como você mesmo disse, a Alemanha é o país, vamos dizer, economicamente mais poderoso da União Europeia. Então, com certeza, ele vai ativar novamente as suas plantas de indústria de armamento. Isso também, por outro lado, é positivo. A gente tem que ver pelo lado positivo também. A França, com certeza, deve aumentar também o seu poderio militar dentro da Europa. Outros países com menos poder, porque arma é um negócio que custa muito caro. Então, quando você fala em um submarino, você fala num avião, a gente vê, até fazendo com o Brasil, a gente vê as dificuldades que tem. Então, eu vejo que após o término desse conflito, os países, não sei se eles vão se armar no sentido de buscar a sua excelência em armamento, mas com certeza eles vão ativar as indústrias bélicas, a Inglaterra, não só na Europa, como os americanos também. Então, isso é interessante e nós vamos ver aí o que vai acontecer, né? Muito bem. Constantino, para a gente fechar. Não, é muito interessante os pontos de vista trazidos pelo professor, mas eu queria colocar algumas questões aqui. Primeiro, a guerra produz um empobrecimento geral. É óbvio que alguns enriquecem nesse processo, mas são recursos escassos desviados para construir armamento bélico que vai ser explodido, né? Ou parar no fundo do mar. Então é óbvio que isso gera um empobrecimento dos povos. O lobby da indústria bélica é muito forte nos Estados Unidos, sem dúvida, mas às vezes me pareceu algo até de uma tese conspiratória, como quem diz, a guerra é interessante, então criou-se a guerra, até o 11 de setembro. Veja, a Al-Qaeda resolveu jogar um avião no prédio, não foi uma decisão da Raytheon ou de ninguém, né? Agora o Putin resolveu invadir uma nação soberana que deseja ser europeia, né? A tese de que a OTAN provocou isso, ela não me atrai em hipótese alguma. Historicamente falando também, o orçamento de defesa das nações sempre foi muito maior em relação ao PIB do que hoje. E isso não é um enriquecimento de povos, pelo contrário, foi quando eles começaram a poder usar os recursos escassos para outras coisas que geram melhor bem-estar social, é que esses povos enriqueceram. Hoje talvez tenha que voltar a aumentar, porque percebeu-se que a tal Pax americana, né, ela não está tão garantida assim. Durante 30 anos serviu bem ao mundo, mas agora, né, está claro que não dá para contar apenas com isso, então os países vão ter que investir mais em defesa. Enfim, culpar de alguma forma o Ocidente ou a indústria bélica pelo que está acontecendo, não sei se foi o caso, mas me parece indevido. Agora, a pergunta que eu queria fazer para o professor é a seguinte, a questão das moedas que ele mencionou aí, né? O sistema ocidental globalizado está expurgando a Rússia. A Rússia foi transformada num pária. E isso envolve tudo, o sistema de bancos, os SWIFTs, a questão das moedas e tudo mais. Como é que entra nessa questão, professor, as criptomoedas, a preocupação ocidental com aquilo que acontece às vezes debaixo do radar? Como é que fica essa questão daqui para frente? Então, só para colocando essa questão, o que eu disse foi o seguinte, na indústria de armas é uma oportunidade. Então, na história, você sempre teve, toda vez que você pega a Segunda Guerra Mundial, como alguém disse, os Estados Unidos, ele entra depois que ele tá com recurso financeiro, ele está com recurso bélico, aí que ele entra, quando tem um ataque em Pearl Harbor, né?
Então, quer dizer, é uma oportunidade. A gente não pode descartar isso. Bem, quanto à questão das moedas, é uma questão interessante. A gente vê que Rússia e China já estão tentando criar um novo modelo SWIFT, né? Por quê? Justamente, não só agora para o combate, porque é para a guerra, mas eu acredito que para o futuro eles vão começar a trocar moedas, né? O yuan com o rublo, né? Nesse sentido de se fortalecer e de se garantir o seu patrimônio. Como você mesmo disse, né? A criptomoeda agora, você vê, os bilionários russos estão transformando tudo em criptomoeda, porque é difícil você buscar isso, você localizar. Eu acredito que o FBI e outros órgãos europeus estejam tentando monitorar esses recursos, mas eu li não sei aonde, mas que os russos estavam transformando os recursos deles em criptomoedas e sumindo com os recursos que eles têm. Então, quer dizer, você não tem acesso direto a essas criptomoedas. Eu não conheço muito como é que é o sistema, mas assim, o pouco que eu conheço a criptomoeda, você tem como esconder isso, né? Então, quer dizer, não só as pessoas, os indivíduos, mas o próprio Estado e provavelmente o Putin e seus assistentes, eles devem ter feito alguma coisa nesse sentido de se proteger, não só os seus recursos, mas alguma parte do recurso do Estado. Muito bem, gente. Olha só, nós conversamos aqui, participou do nosso 3 em 1 desta quarta-feira, o professor de fraude e financiamento em terrorismo, especialista em segurança internacional, professor Ricardo Genari. Muito obrigado, professor. Volto sempre aqui ao nosso programa. Obrigado, eu que agradeço.